Dia, bom dia, bom dia. Que bom que você está aqui nessa manhã. Que bom que o Senhor te sustentou mais um dia, renovou sobre a sua vida mais uma vez as misericórdias dele e te trouxe aqui para falar um pouco mais ao teu coração nessa manhã. Que de fato isso possa acontecer, que a gente saia daqui edificados, conhecendo um pouco mais a respeito do nosso Deus, para que assim possamos dar cada vez mais a Ele glória e honra que lhes são devidos. Quanto mais conhecemos desse Deus, mais fácil louvá-lo, mais fácil glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é grande, ele é demasiadamente maravilhoso e tem um cuidado todo especial com cada um de nós. Antes de qualquer coisa, vamos então fazer a leitura deste salmo, salmo de número 23. Nós vamos estudar esse salmo hoje na sua completude, para a glória de Deus. Salmo 23. Todos abriram aí? Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre, para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Senhor bendito Deus, a tua palavra foi lida aqui, meu Deus. E a nossa oração, Senhor, é que ela seja exposta, Pai, o mais próximo possível daquilo que a gente possa conhecer, ó Deus, do que o Senhor quer passar para a gente. Ó Deus amado, os lábios que aqui se encontram são impuros, ó Deus, o vaso é de barro, ó Pai, mas o tesouro é demasiadamente caro. Fala conosco, ó Deus, usa este servo aqui, ó Deus, com poder e graça, abre o coração, a mente, o entendimento dos nossos irmãos, e que a gente possa de fato sair daqui, Deus, um pouco mais edificados no dia de hoje, conhecendo mais do Senhor e compreendendo, ó Deus, o pastoreio, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, com certeza, é uma das partes das Escrituras mais citadas em todo o mundo. Com certeza, com a mais absoluta certeza, é um dos trechos bíblicos mais conhecidos. É comum encontrar pessoas que não frequentam igrejas em lugar nenhum e que sabem de cor este salmo. Tem decorado este salmo na sua mente, tem essas palavras guardadas no seu coração. É um salmo que a gente usa para festejar quando nasce uma criança, quando alguém nasce, quando chega uma vida. Esse salmo muitas vezes é lido em cultos de ações de graça. Quando alguém falece, quando alguém se encontra, quando alguém volta para os braços do Pai, esse salmo também recorrentemente é lido. Na América do Norte é comum os cultos pré-sepultamento serem pautados neste salmo. É algo que vem, né? A morte é algo que acompanha a nossa vida, que acompanha a vida de todos nós. É um salmo conhecidíssimo, muito falado, muito pregado, muito estudado. E hoje a gente vai fazer isso de novo, estudar um pouco mais, conhecer talvez algumas curiosidades a respeito deste salmo. Primeiro, é um salmo composto por Davi. O salmista Davi é quem compôs este salmo. E ele fala de uma realidade, né, muito pouco conhecida dele. Né? É um pastor. Ele compara o Senhor a um bom pastor, ao pastor que cuida das suas ovelhas. Davi era um menino ainda pequeno, né, foi tirado ali das ovelhas, do cuidado, do pastoreio das ovelhas, para se tornar rei de Israel. Até hoje, o maior rei da história daquele povo, inclusive para os judeus. O nome de Davi é um nome muito respeitado entre aquele povo. Foi um dos maiores dos reis de Israel. E há mais de 3.000 anos
esse salmo foi escrito e ainda hoje ele faz tanta diferença na nossa vida. Como eu disse, Davi faz uma referência a uma ocupação que era muito comum do povo judeu. Para eles, essa figura do pastor é comum, desde de Abraão, né, desde os patriarcas lá, até Davi, isso era comum. Eles tinham muito conhecimento, sabiam com muita facilidade o que era um pastor de ovelha e qual era a função desse pastor. O próprio Davi, provavelmente, como era costume naquele tempo, aprendeu com o pai o pastoreio. Aprendeu e estava ali pastoreando. Ele era quem pastoreava as suas ovelhas. Quando o rapaz foi ali, Samuel foi ali ungir os irmãos, né? Estava todo mundo dentro de casa ali, fazendo o quê? A gente não sabe. Mas Davi parecia que era o único que estava trabalhando, né, naquele momento. Estava lá, cuidando das ovelhas no campo. E quando ele foi ungido rei de Israel, foi tirado ali então. E o próprio Deus escreve, né, fala com ele, quando ele intenta edificar uma casa ao nome do Senhor. Deus fala com Davi: eu tirei você, né, de trás ali das malhadas, das ovelhas, e te coloquei por rei de Israel, e é você que edifica casa para mim, né, como se fosse possível edificar morada do Senhor. Mas depois o Senhor permite então que o templo seja construído, e seja construído por Salomão, o filho de Davi. Esse Salmo 23, ele faz parte de uma, como é que eu posso dizer aqui, uma trilogia, vamos dizer assim. Salmos 22, 23 e 24. Salmo 22 fala do sofrimento do Messias, fala do sofrimento e da vitória de Jesus. Nos apresenta Cristo, né, o sofrimento de Jesus, do opróbrio que ele passou, das dificuldades, da luta que teve e da vitória que ele finalmente alcançou no Calvário, na cruz. Salmo 23, então, continua, é uma sequência desse sofrimento, aquele que sofreu, que padeceu, que foi crucificado, que glorificado, né, que ressurgiu, nasceu de novo, foi ressurreto dentre os mortos, né, e hoje está à direita do Pai. Salmo 23, esse mesmo que sofreu, esse mesmo que padeceu, esse mesmo que passou todas essas angústias, no Salmo 23 é aquele que é o pastor, ressuscitou e hoje ele nos pastoreia. E no Salmo 24 fala exatamente da exaltação daquele que padeceu, daquele que sofreu, daquele que nos pastoreia, e fala no Salmo 24 que ele está assentado no trono da glória. Ele está ali. Então o Salmo 23 está no meio dessa... No Salmo 24 ele é adorado como rei. Glória. Uma outra... E agora a gente parte de fato mesmo para o estudo do que a gente quer aprender com esses versículos. Um salmo escrito por Davi, que apresenta Deus como o nosso pastor, que está no meio dessa trilogia. E o que a gente quer hoje, nesse momento, é olhar para as palavras deste salmo. Eu queria... Não vai ser possível, porque fica muito claro em cada versículo que a gente lê, Cristo salta aos nossos olhos. Mas a minha intenção, e eu tentei fazer isso, era como se a gente tivesse pegado uma tela em branco e a partir da exposição de cada versículo desse, é como se a gente estivesse traçando o rosto de Cristo ao saltar-se aos nossos olhos a imagem do nosso Senhor. Mas é tão clara a presença dele, é tão nítida aqui, que vai ser mais difícil fazê-lo, mas é possível ver Cristo em cada um desses versículos. Esse salmo todo aponta para a pessoa de Jesus. E a primeira coisa que a gente vai ver, versículo 1, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De que Senhor Jesus está falando? Davi está falando, né? De que quem é esse Senhor que Jesus, que Davi fala dele aqui, senão o próprio Cristo? Jesus Cristo, lá em Mateus, numa discussão que ele tem com os fariseus, ele cita um versículo de Davi que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha o mundo por estrado dos seus pés. E Davi então pergunta, de onde virá o Messias? Quem será o pai do Messias? Os escribas respondem para ele, Davi. Então Cristo retoricamente pergunta, mas se Davi é pai do Redentor, do Cristo, como ele então o chama Senhor? Né? Então Cristo é o Senhor bem destacado neste salmo. Uma outra coisa que Davi faz nesse salmo aqui, eu estava vendo
o reverendo Arival Dias Casimiro falando a respeito desse salmo, é que a palavra Senhor que aparece aqui, que ela está em caixa alta, né, está bem grifado, o Senhor é o meu pastor, é a palavra Yahvé, que é descrita nesse salmo aqui. Deus tinha pelo menos 4 nomes diferentes para os judeus. Yahvé, Elohim e alguns outros ali que eu não vou me lembrar o nome. El Shaddai, Adonai, alguns nomes que Deus era chamado assim. Mas Yahvé, dentro do judeu, era aquele Deus próximo. O Deus de convivência, o Deus que era de relacionamento. Era desse Deus, quando falava a respeito desse Deus, o Deus que se relaciona. E Davi fala que esse Senhor é o pastor dele e que nada lhe faltaria. Se você pegar o nome Yahvé, tem algumas coisas aí que está ligado, ele vem sempre com algum outro nome atrás. É um cântico muito famoso aí, gospel aí, que fala, né, Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Deus da profissão, Deus da provisão. Então, tudo isso é Yahvé que está antes daquela palavra, ou Jeová, se alguém preferir. E aí Davi fala outra coisa, tem um outro detalhe. Primeira coisa que ele faz é fazer referência ao senhorio, né? Quem é o Senhor? E tem outra coisa também a respeito de Cristo, né? Do senhorio de Cristo, que a gente muitas vezes deixa passar, é que Paulo e Silas, quando estavam na prisão e entoavam cânticos ali ao Senhor, que a terra tremeu e as portas se abriram, e o guarda queria tirar sua própria vida pensando que os prisioneiros tinham fugido. E Paulo fala, não faz isso não. Está todo mundo aqui ainda? E o guarda pergunta para ele, o que eu posso fazer ser salvo? E Paulo responde para ele, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é o Senhor. É o nosso Senhor, é o Senhor desse salmo. É para ele que Davi está falando, é disso que Davi está falando aqui. Como eu já disse, em Mateus 22, versículo 41, é que Jesus faz a menção de um salmo que fala do senhorio de Cristo, que é o Salmo 110. E continuando a ideia de pastor, Davi fala outra coisa muito clara nesse salmo que a gente precisa parar um pouco e perceber. Ele fala, o Senhor, Yahvé, o Deus conosco, aquele que é Deus perto, o Deus do relacionamento, ele fala que ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Jesus Cristo é Senhor sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre tudo foi criado por ele e para a glória dele. Quando ele veio, morreu naquela cruz, foi para restaurar toda a criação, tomar para si aquilo que o homem, né, passou como escritura para o inimigo das nossas almas. Jesus é Senhor. Onde qualquer canto da terra que você for, ele é Senhor. Mas Jesus só é pastor daquele que está perto dele. E se rende, que se deve ser pastoreado por ele. E Davi fala, o Senhor de toda a terra, esse que é tão grande, ele é o meu pastor. Relacionamento, proximidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha só. E quando fala isso lá em João 14, né? Eu sou o bom pastor. A vida pelas ovelhas, que fala que as ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Ele fala dos maus, fala do lobo, fala dos... Como é que chama, gente? Daquele que só faz por dinheiro. Tem um nome, eu esqueci o nome. Mercenário, fala dos mercenários que só querem lucro com as ovelhas, que só querem tirar da ovelha alguma coisa. Né? E Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus é Senhor, onde quer que ele esteja, mas ele pode ser o Senhor de toda a terra e não ser pastor de muitos. Jesus tem sido o seu pastor? Você pode dizer, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor? Você tem experimentado do pastoreio de Cristo na sua vida? E ainda no Salmo 1 ele diz, nada me faltará. Nada me faltará. Como já foi dito aqui, Deus aqui é chamado de Yahvé, né? Yahvé
Yahvé é Rafá, o Deus da cura, Jeová Rafá, Jeová Sidequenu, Jeová que é Senhor, Jeová é o Deus de toda provisão, tudo pertence a Ele, tudo está nas mãos dele. E Davi fala, nada me faltará. Ouvi uma certa vez, e gostei de ouvir isso, uma tradução, alguns defendem que a melhor tradução para esse termo aqui, nada me faltará, é de nada terei falta. Fica mais perto do hebraico. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é a ideia de que não faltará. É diferente. Pode faltar alguma coisa na vida da gente, não falta? A gente não passa alguns apertos, não passa algumas dificuldades, passamos por alguns problemas, por algumas faltas. Então, não é que nada vai faltar, mas é que eu não vou sentir falta de nada, porque eu tenho o bom pastor. Tenho Cristo comigo, Ele é o meu pastor e nada mais vai faltar se a presença. Se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não sentir falta de nada, porque o Senhor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, vai estar comigo o tempo todo. E seguindo, dando sequência, independente da ideia de nada me faltará, ou de que de nada terei falta, então Davi aqui primeiro ele apresenta quem é o pastor, o Senhor, fala de intimidade, de proximidade, e ele faz uma afirmação que ele segue nos próximos versículos, então apontando para essa afirmação. Ele diz, nada me faltará. E aqui os outros, se há uma divisão possível neste salmo, seria essa. O primeiro, apontando quem é o Senhor, quem é o Senhor e por que ele é, falando que o Senhor é o meu pastor, é aquele próximo de mim e que nada vai me faltar. Essa é a primeira parte do salmo. E a segunda parte são os 5 versículos restantes, que é exatamente o que não vai faltar. O que é que não vai faltar que Davi está falando neste salmo? Do que eu não vou sentir falta se Jesus é o meu pastor? E ele segue então essa sequência. E nos próximos versículos que se seguem, cada versículo tem pelo menos 2 bênçãos advindas desse pastoreio do Senhor. O segundo versículo ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Pastos verdejantes. Na nossa realidade é até mais tranquilo, mas na região que Davi morava, que aquele povo morava, aquele semiárido ali, não era tão comum assim. Davi mesmo era pastor de ovelhas e comumente andava alguns quilômetros, a própria história de José nos mostra o quanto que os irmãos dele andaram com aquelas ovelhas ali para poder achar pastagens para ela. E Davi diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mais uma vez aquela história, de que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus vai levando as ovelhas dele, o pastor vai guiando essas ovelhas dele para um lugar de repouso. Repouso, um lugar de paz, de tranquilidade e de fartura de alimento, abundância de alimento. Um pasto verdejante, as ovelhas vão poder se fartar ali. Então ele guia essas ovelhas para o pasto verdejante, a ideia de descanso, de repouso. E depois ele fala, leva-me para juntos das águas de descanso. Primeiro ele fala de repouso e depois ele fala de descanso. Se a gente pegar o dicionário em português, essas duas coisas são sinônimos, São palavras ali que poderiam ser até muitas vezes substituídas umas pelas outras. Mas como temos as duas no mesmo versículo, qual que é a diferença de repousar e descansar? Imagina você numa viagem aí, está de carro aí muitas horas na estrada e para numa pousada, num lugar bacana, você para ali para tomar um café com a família, para almoçar, você está repousando. Parou ali por um momento de repouso. Você está ali se alimentando, descansando, repondo as energias para poder continuar. Mas quando você chega no final da sua viagem, você está realmente no lugar desejado, no caminho desejado, ou em casa, voltando de uma viagem, você vai fazer o quê? Você vai descansar. O Rubens passou um pouquinho à frente do que eu já ia falar exatamente agora, mas a ideia é essa mesmo. É justamente isso. Águas, primeiro ele te faz repousar.
Você vai descansar, vai ter tranquilidade, leva para águas de descanso. Um lugar onde você vai se alimentar, você vai tomar água, você vai estar ali tranquilo. E tem 4 coisas imprescindíveis, Rubens, para a vida de tudo aquilo que respira sobre a terra: ar, água, luz e alimento. E aí todas essas 4 coisas nós encontramos no Senhor que Davi fala no começo do Salmo. Quando Deus pega o homem, forma o homem ali na Gênese, enquanto ele estava só o boneco, vamos dizer, ele era um boneco. Mas quando Deus sopra nele o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. O fôlego de vida que nós precisamos vem do Senhor. O ar que nós respiramos vem do Senhor. Quando fala de água, Jesus Cristo lá no poço de Betesda, lembra? João 14:10, que a mulher está tirando água do poço ali, ele fala: se você soubesse quem é que está falando com você, você lhe pediria e ele te daria a água da vida. Você nunca mais teria sede. Então a água que nós precisamos é o Senhor. O nosso próprio Senhor é água. Ele é o ar que precisamos, ele é a água que precisamos. Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem caminha por mim não vai tropeçar, não vai escorregar, não vai cair. E, finalmente, o alimento do que o Rubens estava falando, João capítulo 6, versículo 35, eu sou o quê? O pão da vida. O que de fato nós precisamos, como o salmista diz aqui, como eu disse, se a nada me faltará ou de nada terei falta, se tivermos a presença do Senhor deste salmo, vai dar na mesma. Porque eu de nada terei falta. Ele me leva a pastos verdejantes e a águas de descanso. Ele me faz repousar em segurança e vai me dar descanso um dia de tudo aquilo que hoje a gente repousa, um dia nós vamos ter descanso realmente. É para hoje essa verdade? É para hoje. Eu e você podemos experimentar isso aqui hoje. Mas é também uma promessa escatológica para o fim dos tempos. A certeza que nós teremos um lugar de descanso, de pastagem ampla, de água, onde a própria fonte da água da vida vai estar ali. E a gente vai poder tomar dela a longos sorvos, né? Onde a árvore da vida vai estar lá e nós vamos poder comer do fruto dela. É para hoje essa promessa. A gente pode viver, sim, em algum grau, esse descanso, esse repouso, mas futuramente a gente vai experimentar isso em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza. Porque o bom pastor fez isso por nós, garantiu isso por nós. Como disse lá no Salmo 22, com o seu sofrimento e com a sua, tudo que ele pagou, com a sua glória, com a sua redenção, com a sua vitória na cruz. Então, todos nós iremos experimentar isso. A terceira coisa desse salmo, o Salmo 3 também tem mais 2 promessas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Refrigerar a alma é algo que só o Senhor pode fazer. Você pode estar passando por problema físico, por problema financeiro, por qualquer outra coisa, o homem pode te ajudar. Se há falta de um alimento, um irmão pode te socorrer. Se há falta de uma vestimenta, uma pessoa pode te socorrer. Se há falta de uma moradia, pode fazer um mutirão na igreja, construir uma casa para você. Pode. Se o problema é físico, eu estou com um problema de saúde, estou com um joanete no pé, eu não sei, estou com um problema no rim, estou com um problema ali. A medicina está aí para poder nos ajudar, para poder nos socorrer. E muitas vezes não é 100%, não vai fazer com perfeição, não vai zerar ali todos os problemas, mas a gente tem para onde recorrer aqui nessa terra, aqui nesse plano. Tudo isso é provisão de Deus. Mas quando o assunto é a alma, aí não tem jeito. Ninguém pode socorrer, não há médico nesse mundo, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio, não tem nada que pode tratar senão o Senhor. Ele é o médico das almas, ele é aquele que nos deu essa alma, ele nos fez alma vivente. Quem conhece da alma humana é o Senhor. O Espírito dele testifica com o nosso Espírito, não é assim que a Bíblia nos diz? Porque o Espírito prescruta as coisas do Espírito e a carne da carne.
Mas quem sabe cuidar da alma é o Senhor. Há momentos que, de fato, a alma está tão angustiada, está tão atribulada, é tanta dificuldade que parece que está no meio do fogo. Fogo ardente por tudo que é lado que você vai, tem alguma coisa te espremendo, te apertando, e a angústia vai aumentando, as coisas vão ficando mais difíceis, vão ficando pior, e a alma parece que vai encolhendo. Pode ser o pecado que faz isso com a gente. Lembra de Davi? Enquanto calei meu pecado, até os ossos iam rilhando. Pode ser que entristece a alma, que atrapalha a alma, que encurrinha a alma, que trava, que prende, que escurece, que enegrece a nossa alma. Mas o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele pode tratar da sua alma, ele pode refrigerar a sua alma, ele pode tirar a sua alma desse fogo ardente, desse deserto que você está aí e trazer para o ar-condicionado. O ar-condicionado da sua alma, só Cristo tem. Só Ele que pode, só Ele tem esse poder, essa capacidade. E Ele faz, inclusive em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele faz esse convite. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para a sua alma. Olha que promessa maravilhosa. Ele chama todo aquele que está atribulado de alma, todo aquele que está no fogo, ele garante isso. Vem e aprende de mim, que sou manso e humilde, e você vai achar descanso para a sua alma. Que maravilha, né? Que Deus maravilhoso, que pastor é esse, que maravilha poder contar com essa verdade, aquele pastor que não te deixa faltar nada, que sustenta o corpo em pastos verdejantes, que mata a sede nas águas tranquilas. E eu estava ouvindo de novo o reverendo Arival, e eu até falei com a Roseli, mas gente, a ovelha é um bicho muito tosco. É o trem mais dependente que existe, que eu consigo perceber na criação, que depende interação com o seu pastor, é a ovelha. Você sabia que se a ovelha for beber água em determinado lugar, a água pode estar limpinha. Se for água corrente, ela não toma. Ela morre de sede, mas não bebe. Interessante, né? Aí aqui o texto aqui fala de alma, de águas de descanso, né? Águas de repouso. Era comum o pastor fazer uma repreensão em determinado lugar onde não tinha. A água ficasse parada e a ovelha pudesse beber. Ou então retirar a água corrente, colocar num lugar onde a água fique parada para que a ovelha possa beber. Tamanha dependência que ela tem do seu pastor. É um bicho que se perde muito fácil, né? Indefeso, inóspito, não tem como se defender dos seus predadores. E muitas vezes a gente quer ser uma ovelha altiva, né? A gente levanta a cabeça e aí sai dando cabeçada, quer agir por nós mesmos e não reconhece essa dependência que temos do Senhor. Versículo 2 também fala disso, né? Da gente reconhecer a dependência que tem desse Deus. Porque é Ele quem nos leva para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Mas de volta para o capítulo 3, para o versículo 3, o Deus que refrigera a alma tem mais uma promessa dele. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça, né? Veredas, caminhos. Guia-me pelos caminhos justos, pelo caminho da justiça. E não deixa a gente tropeçar. Como eu disse, a ovelha é um animal totalmente dependente. Se para tomar água não consegue, para fazer asneira é 2 palitos, é rapidinho. Para ir para um caminho que não consegue voltar, para ir para o caminho escorregadio, para um caminho pedregoso, é muito fácil a ovelha se perder. É muito simples, é muito fácil para ela fazer. E isso é rapidinho, é 2 palitos. Por isso que o pastor tem que estar ali, diante dela, ligado, prestando atenção, para que a ovelha não se perca, para que a ovelha não venha tropeçar, prender a perna num buraco, quebrar a pata, machucar, não é mesmo? Ou se perder, se desviar do caminho onde as outras estão indo. Então, ele guia, ele refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça. E ele não faz isso porque simplesmente ele ama as ovelhas. Não é só pelo cuidado. Esse pastor aqui não é só pelo cuidado com as ovelhas. Não é só das ovelhas que ele está cuidando. Não é só com as ovelhas que ele está preocupado. Tem uma outra preocupação, que essa é a preocupação maior desse pastor. E qual que seria essa preocupação? Ele fala, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome.
É do próprio nome dele que ele está zelando. Lembra que Cristo falou que quando as ovelhas, todo aquele que vem a mim, é meu Pai que me dá, e todo aquele que meu Pai me dá, de modo algum o lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Essa é uma promessa, uma certeza que Cristo nos dá, e é uma promessa que ele faz a respeito do nome dele mesmo. Se ele disse que ninguém arrebataria das mãos dele, ninguém vai fazê-lo. Então ele nos ama, ele cuida de nós, ele quer o nosso bem, ele é o nosso pastor, o supremo pastor. Inclusive tem algumas passagens, né? Hebreus fala que Jesus é o supremo pastor. Não, Hebreus fala que Jesus é o grande pastor. E Pedro fala que Jesus é o supremo pastor. Hebreus 5, eu não vou lembrar o versículo, e Pedro também, eu não vou lembrar a referência, mas Deus fala de Cristo como o supremo. Pedro fala de Cristo como o supremo pastor e Hebreus fala de Cristo como o grande pastor. Esse grande pastor, ele fez uma promessa e ele não vai voltar atrás. Então, por amor do nome dele, ele nos guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos corretos, pelo caminho certo, pelo melhor caminho. Muitas vezes não é nem o mais fácil, mas é o melhor. E ele diz de si mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho pelo qual ele vai nos guiar é ele mesmo. Ele é o nosso caminho. Se olharmos para ele, se seguirmos os passos dele, as pisaduras, não é assim que Isaías fala? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se andarmos pelos caminhos que ele andou, certamente não vamos vacilar, não vamos tropeçar, não vamos escorregar, não vamos desviar, porque ele é a nossa garantia. E geralmente não é um caminho fácil, porque não foi fácil para ele também. Desde a encarnação, né, que ele deixou o céu, não foi fácil para ele. Imagina o verbo que estava com Deus na criação de todas as coisas e disse, haja luz e houve luz, e seja assim e seja assado, quando esse verbo se encarnou. O Criador se submetendo à criação. O Criador se sujeitando às leis que ele mesmo criou. Se colocando debaixo delas. Pior ainda, né? Debaixo dos cuidados humanos. É claro que Deus cuidava de Cristo o tempo todo, mas ele estava ali dependente de Maria, de José. Foi ameaçado de morte, desde pequenininho, teve que fugir, correr para cá. Então o caminho não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas a certeza de pastos verdejantes, a gente pode contar com ela tranquilamente. Porque ele venceu, porque ele fez. Ele fez tudo o que eu e você precisamos. Então é só seguir nessa caminhada. Ele vai te fazer, ele vai refrigerar a sua alma e vai te guiar pelas veredas da justiça, pelo caminho correto. No versículo 4, ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguém sabe o que é um vale? Todo mundo aqui sabe o que é um vale, não sabe? Geralmente uma formação rochosa do lado, montanhosa do outro, uma formação do outro lado, e o vale é aquele caminho no meio ali. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Imagina um vale tão profundo, num lugar tão profundo em que a sombra daqueles montes o cobrem. É desse tipo de vale que Davi está falando aqui. E para nós hoje pode ser uma figura, mas para Davi era algo real. O vale da sombra da morte. Quantas vezes esse homem não esteve no vale da sombra da morte? Quando foi ungido rei, né, pequeno ainda, jovem ainda, estava ali, né, cuidando das ovelhas e tal, daqui a pouco foi grande missão de Davi depois de ser ungido rei foi o gigante Golias. Riu dele ainda, né? Esse cão vai lutar contra mim? Não tem homem aí para me enfrentar, não? Tem que ser esse rapazote aí, tem que ser essa figura aí. E Davi foi lá, venceu. Depois, Saul é atormentado por um espírito imundo. Davi vai tocar a harpa para ele ali. E certo dia, toma uma lançada lá que se não desvia,
morria. Depois, tomado por inveja também, ele começa a perseguir Davi, querer matar Davi. Quantas vezes Davi não esteve no vale da sombra da morte? Quantas vezes experimentou a sensação de estar bem perto da morte? E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Para ele era real, ele experimentou isso. Inclusive, não há uma certa definição, inclusive nem entre o povo judeu, né, qual a idade que Davi tinha quando ele compôs esse salmo. Mas há quase que um consenso que ele já estava na velhice. Porque ele fala com tranquilidade de todas essas coisas, de todas essas realidades, mas como quem viveu muitas delas. Ele conhecia tudo isso, ele passou por tudo isso, e agora ele escreve com essa tranquilidade que esse bom pastor iria guardá-lo, porque ele experimentou isso em toda a sua vida. Foi assim. Ele pastor de ovelhas ainda, um leão veio pegar as ovelhinhas dele, matou o leão. Depois o urso veio pegar as ovelhinhas dele, matou a ovelha. Depois foi ungido rei. A gente sabe que o Espírito do Senhor era com Davi, mas esse homem experimentou grandes coisas e ele sabia que era por causa do Senhor. E o vale da sombra da morte para a gente pode ser angústias, muitas angústias com as quais a gente passa. Pode ser dificuldades, pode ser, tem gente que se desespera tanto com as coisas aí que acaba tirando a própria vida, dando cabo da própria vida. É algo tangível. O vale da sombra da morte, apesar de não ser tão real assim para a gente quanto foi para Davi, nós podemos muitas vezes estar perto dele. Quantos são os livramentos que Deus te dá durante o dia e você nem percebe? Alguns a gente percebe, sim, vê ali, né, que ando pertinho desse vale. Mas Jesus também, ele é o conforto nesses momentos de angústia, de aperto, de sufoco, em que parece que a morte muitas vezes é a própria saída. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus é conosco. O nosso pastor não nos abandona. Ele não nos leva para um lugar e nos deixa solto. Ele está com a gente. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. E ainda que o vale da sombra da morte seja real, né? Às vezes está ali palpável, está tão perto, a gente está percebendo ali que a qualquer hora podemos nós partir ou perder alguém. Não é? Jesus ainda assim, ele é consolo. Ainda assim, ainda no vale da sombra da morte, ainda que seja tangível, ainda que ela esteja ali segurando a gente pela mão, Jesus é conforto até nessa hora para todo aquele que aprendeu a ouvir a sua voz, para todo aquele que andou com ele, para todo aquele que se permitiu ser pastoreado pelo Senhor de toda a terra. O vale da sombra da morte, mesmo na hora da morte, Jesus é conosco. João 11, 25 e 26, eu vou querer ler esse. Porque, irmãos, a gente pode, as pessoas aí fora, muitas vezes, quando estão, de fato, de frente para a morte, o grande temor dessas pessoas é para onde vão. E depois? E agora? Usei a presença dele tantas vezes, né? Ele deixei de lado tantas vezes. Quantas pessoas falaram comigo, tantos, né, me apresentaram esse caminho e eu recusei. E agora? E na hora da morte, é onde o desespero toma mais conta desses corações. Você quer ver uma grande diferença na vida de um crente e do ímpio, é na hora de um velório. Quanto desespero há do lado daquele que, nossa, nós experimentamos isso na carne. Eu, Roseli, o pastor Manel estava aqui, foi com a gente lá. Em pleno meio-dia, gente, eu estava num lugar, eu estava no vale da sombra da morte naquele dia, um sol de 40 graus, e eu falei que eu nunca vi a morte
com tanto desgosto, com tanta dor, com tanta amargura quanto foi naquele dia. Até o pastor que também é um cara mais frio como eu, saiu dali bem balançado, bem mexido. Foi o lugar mais triste que eu já pisei na vida até hoje. Em pleno meio-dia, eu estava no vale da sombra da morte. Essa sombra estava cobrindo aquele lugar. Não era um dia bonito, não foi um dia agradável de se ver, não foi um momento agradável de se viver, porque havia um desespero que tomou conta da família inteira. Pela vida que a pessoa que estava falecida estava vivendo nos últimos dias, pelo julgamento que muitos faziam daquela menina, daquela pessoa, irmãos, parentes, mãe. Por que não sabia? E agora? E agora? Mas ainda que nós estejamos ali, naquele momento derradeiro, é o último momento nosso, ou que tenhamos alguém nessa hora, se foi um servo do Senhor, olha o que diz João 11, 25 e 26. 25, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que coisa, que texto maravilhoso, que certeza maravilhosa, que pastor que nós temos, gente. E como é que a gente tem vivido diante desse pastor, o bom pastor, que deu a vida pela ovelha, por nós, e nos garante que ainda que morramos, se nele morrermos, a certeza de um lugar muito melhor. Lembra lá dos pastos verdejantes? Que falei que a gente pode viver isso agora, esse repouso, essa tranquilidade. A gente pode passar por isso agora, mas há certeza que no final isso vai se completar de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que o ama. Paulo teve no terceiro céu, ele viu de perto, e era tão bonito, era tão perfeito, era tão maior, que ele não conseguiu descrever. Ele não conseguiu descrever o que é o céu. Um lugar tão bonito. E ele fala aqui também que a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Por que dois objetos, né? Por que dois símbolos ali usados? Uma vara, apesar, a gente pensa que vara era mesmo para as ovelhas, e poderia até, em certo grau, ser, mas vara era aquilo que o pastor tinha para proteger o rebanho dos predadores. Era algo, muitas vezes, de madeira, mas era algo longo, comprido, com ponta, geralmente, que servia para proteger o rebanho, para afastar os inimigos, para afastar os predadores do rebanho. Manter longe os perigos, manter o perigo de longe, manter distante ali aqueles que queriam devorar as ovelhas dele. Né? E a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, mas a vara ainda está na mão do nosso Senhor. Que o diabo está ao nosso derredor, mas Jesus Cristo está ao nosso redor. Ele está perto da gente. E tem o cajado, né? O cajado, todo cajado de um pastor daquele tempo, ele tinha uma ponta arqueada, e aquilo era grande, tá? Porque uma ovelha... E aquele cajado era suficiente para passar em volta da barriga de uma ovelha. Porque se ela caísse no saco, ficasse de pendurada num barranco, algum lugar, ele ia lá com aquele cajado, pegava ela por ali e puxava. Dava uns toquinhos de vez em quando na cabecinha do bichinho também, para ele não desviar, não perder do caminho a volta, que puxava ela quando estava se desviando do caminho. Aquele mesmo cajado era usado para isso. Né? Então a vara está na mão do nosso Senhor, está protegendo, livrando a gente do inimigo, mas o cajado também está puxando a gente de volta quando a gente se desvia, resgatando a gente do barranco ali ou do buraco quando a gente cai, dando uns toquinhos na cabeça de vez em quando também. Volta para cá, o caminho é esse. Ainda está na mão dele, ele tem o poder, ele está guiando a minha e a sua vida, e ele é o bom pastor, ele deu a vida por nós, e nós teremos uma vida maravilhosa com ele, quando ele vier na glória. Versículo 5, nós estamos quase acabando aqui já. Versículo 5, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Preparas-me uma mesa. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu vou explicar isso aqui? Ou mesmo entender.
esse texto, essa ideia de preparar uma mesa. E, pensando nas ovelhas, eu me dei com aquela situação do versículo 2, o pasto verdejante. E geralmente é um lugar aberto, né? O que o pastor faz, então? Nesse lugar aberto, nesse lugar amplo, ele coloca ali a comida das ovelhas. Coxo das bichinhas. Porque se tem um trem que a ovelha tem, é fome, né? E quando põe comida, está todo mundo junto. Quando está todo mundo comendo, está todo mundo pertinho. Está todo mundo junto. Então, ele coloca a comida bem no meio daquele lugar, onde ele vai ter todo aquele espaço. Então, seja de onde vier o inimigo, ele vai estar vendo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Os predadores estão em volta, os inimigos estão em volta, e você está comendo ali, na segurança de que o seu pastor está te guardando. A mesa está posta, você pode comer sem medo de vir alguém e te arrebatar. Porque se vier da direita, da esquerda, do alto, de baixo, de onde vier, o pastor vai estar ali e vendo, percebendo a presença desse inimigo. A gente vai estar sempre inimigo, temos. Né? A gente não vai passar, não vai escapulir disso não. Nós temos pelo menos 3 inimigos aí que são ferozes. O mundo, a carne e o Satanás. Ele é real, gente. Ele está aí. A gente estava até conversando ontem, eu e Roseli, tem muitas denominações que falam muito mais, né, no diabo e no que ele pode fazer ou no que ele faz, do que na pessoa de Cristo. Nós não agimos dessa forma, mas a gente não pode esquecer que ele está aí. E é astuto, sagaz, conhece a minha e a sua fraqueza. E muitas vezes a gente deixa de comer o alimento que está posto ali para as ovelhas, que era para estar junto, e vai provar das iguarias lá fora. O pastor colocou ali, naquele lugar, naquele coxo, o alimento, que é o que você e eu precisamos. O inimigo vem e mostra algo mais bonito. E aí, o que acontece? A ovelhinha zoiuda vai pular de lá. E aqui a gente percebe algo muito importante. Não dá para ser crente sendo desigrejado. Não dá para ser ovelha fora do rebanho. Não tem como. Como é que faz? A ovelha está ali, a comida está posta, o pastor está te vigiando, ele tem uma visão ampla de tudo que vem, você abandona o alimento, aquilo vai te sustentar. O alimento é para você, não vai te sustentar. Alimento, água, colocados pelo pastor, para você estar ali. E ele que pôs, não foi outra pessoa. Vem alguém de fora, te oferece e você está lá o rebanho protegido. E você, onde é que está? Onde você está? É diferente. Ninguém cuidou de tudo, foi feito nas mãos dele. Não é? E ninguém senta na sua mesa, ninguém entra na sua casa se não for convidado, se for alguém que você chamou. Agora, para sentar à mesa, e principalmente nesse tempo aqui, sentar à mesa era uma ideia de intimidade muito maior. Era muito maior comer na mesa aquele que te chamou do que no Rubens Dias te dar um cafezinho no copo, na mão. Rapaz, olha, para mim isso. Olha o que Davi fez com Mefibosete. O cara estava ali, não andava, estava perdido lá, longe, num lugar escuro, onde ninguém mais pensava nele. Davi pega aquele homem, traz e fala: você vai comer na mesa do rei. É isso que Jesus fez. Nós somos os Mefibosetes da vida. E ele faz um banquete maravilhoso, coloca ali, chama, vem. E os seus inimigos, você ali, que te queriam mal, aqueles que desejaram seu mal, vão perceber você na mesa do rei. E não vão ter poder para poder fazer nada, porque o próprio rei é quem te dá. Acho que agora, não, está aqui. Imagina só, e a gente abandona esse banquete, esse lugar de mesa posta, de comunhão, de unidade, para comer fora.
A gente deixa lá, né, um macarrãozinho com molho bechamel, um molho bacana, preparado pelas mãos do rei, e vai comer podrão, sanduíche. É isso que a gente faz. Essa é a troca que a gente faz. Aquilo que é saudável, aquilo que alimenta, aquilo que cuida, que gera vida, a gente deixa de lado e vai comer porcaria. Aumenta o colesterol, triglicerídeo, um trem aí, daí a pouco tá todo mundo precisando de remédio, insulina, e esses trem. Não é indireto, não. Porque tá lá. O rei deu. Tá ali, gente. Vamos lá, vamos aproveitar. Outra coisa que ele fala, unge minha cabeça com óleo. Aqui também eu apanhei um bocado, porque eu achava que essa unção tinha a ver com aquilo que vem do alto, né, com aquele privilégio, aquela coisa toda. Mas Davi está falando de ovelha. Olha só que legal. E aí, pesquisando, descobri, e geralmente é assim, no final do dia, o pastor pega a ovelha, volta com ela para o aprisco. Enquanto elas vão entrando, é uma portinha só, a porta é estreita, até isso Jesus fala, é estreita. Vai entrando de uma a uma. E cada uma que passa, o pastor examina essas ovelhas, uma por uma. E tem uma secreção que é normal de dar no nariz das ovelhas. Ela acontece, ela é colocada, só que ela atrai insetos. Tem um determinado inseto que pousa ali, deposita ali uma larva e aquilo gera uma doença na ovelha que pode matá-la. Aí quando põe ali a larva, geralmente dá um carocinho, né, alguma coisa assim, e o pastor percebe aquilo. Ele vai lá então e unge aquilo com óleo. Olha só que legal. Ele passava um óleo ali no nariz da ovelha, pro lado da cabeça, fora, no focinho ali. Então por isso, unges minha cabeça com óleo. Cura, cuidado, proteção. É disso que Davi está falando. Não é de exaltação. Ó. E muitas vezes a gente ouve pregações, né? Você é exaltado e tal. Que isso, rapaz? Você é ovelha. Quem é exaltado é seu pastor. Ele que é o rei de toda a glória. A gente é cuidado por ele, é cura, é desse cuidado, dessa proteção, desse capricho, desse zelo que Davi está falando no versículo 5. Unges minha cabeça com óleo. E aí fala do cálice transbordante, né? Aqui sim, a taça cheia, aí sim é um transbordar, é estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus, é vida abundante. O próprio Cristo não fala isso? O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Mais uma vez, Cristo nos é mostrado nesse versículo. Ele veio para que a gente tenha vida e tenha abundância, para que a minha taça e a sua transborde. Transborde. E muitas vezes a gente vive com as gotas, com as migalhas. Quando tem gotas ou migalhas? Porque está lá o tempo todo e a gente tem uma preguiça danada de caminhar até ali, não tem muitas vezes? Quanta dificuldade a gente tem em entender, em ouvir a voz do nosso pastor, que está aqui todo dia. Está lá em casa. Algumas empoeiradas, outras com as páginas amarelas, abertas em determinado versículo, capítulo, mas a voz dele está ali. O tempo inteiro clamando, chamando, vem, é assim que faz, é assim que funciona. E a gente está ali tomando gotas enquanto o cálice era para transbordar. Fluirá do seu interior, quando ele fala com aquela mulher ali, rios, no plural, de águas vivas. Transborda. E ele não dá o Espírito por medida. Quanto mais, aquele que quer se santificar, santifique mais. Aquele que quer ver, que peque mais. Tem mais de Deus, tem mais de Deus, tem mais de Deus. E nós não vamos viver tempo o suficiente, ainda que seja na eternidade, nós nunca teremos essa plenitude, porque Ele sempre tem mais. Ele é maior do que tudo que a gente possa imaginar, e Ele tem sempre mais para mim e para você. Esse bom pastor prepara uma mesa na presença dos adversários, ele guarda você, unge sua cabeça, ele cuida. É um cuidado individual, ele tira o carrapicho na hora que está passando pela porta estreita. Aliás, ele disse, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que me seguir vai entrar, vai sair e vai achar passagem. Ele é a porta das ovelhas. E ele cuida de mim e de você de uma forma individual. Ele é Deus conosco, ele é Deus da igreja, ele é o Deus do seu povo, ele é o Deus de Israel, mas ele é o Deus do Walter. Ele é o Deus do Rubens, do Luciano, da Roseli, da Renilda. Ele é o Deus do Nelson.
Basta que ouçamos a voz e sigamos esse pastor. E ele vai cuidar da gente, ele vai tirar os carrapichos. E quando o inimigo conseguir alcançar, e quando o inseto conseguir contaminar, ele tem o óleo da unção, o bálsamo para curar. E por fim, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. O Senhor é bom, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida nessa manhã. As misericórdias do Senhor te trouxeram até aqui nessa manhã. Pelas misericórdias do Senhor, você tem ouvido essa palavra aqui nessa manhã. É por elas, por essa bondade que é tão grande, sem tamanho, e não importa o que você fez durante a semana, não importa o que você fez ontem, não importa talvez o que você acordou pensando hoje, a bondade e a misericórdia do Senhor te trouxeram até aqui. Para te falar que Ele é o seu bom pastor, te informar que Ele é o bom pastor e que nada vai te faltar. Todas essas realidades que foram faladas aqui até agora é para hoje, é para agora. Mas é uma promessa ainda maior, para um futuro glorioso, na presença dEle. Na Jerusalém celestial, onde já não vai haver choro, nem ranger de dentes, onde não vai faltar alimento, onde o inimigo não vai nem passar perto, porque Ele mesmo vai estar derrotado. Essa é a promessa dEle. E a bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, todo dia. Desde o seu nascimento, ainda que você não nasceu num lar cristão, desde o seu nascimento, a bondade e a misericórdia estão te seguindo. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, estão sobre os justos e os injustos. A gente não é melhor do que o ímpio. O Senhor cuida deles. Muitas vezes, né, como o Salmo 73 lá fala, a gente tem até inveja da vida desses homens. Mas é a bondade e a misericórdia de Deus que tem sustentado tudo e todos. É a bondade e a misericórdia de Deus. Alguns deles, através de nós, pelo intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, ouvirão a voz, o chamado do bom pastor e vão reconhecer a voz dele. Mas isso também é bondade e misericórdia. É pela bondade e misericórdia do Senhor. Um dia alguém falou conosco e a gente ouviu essa voz. Bondade e misericórdia. E hoje a gente pode falar disso para os outros. E Davi ainda usa uma palavra nesse versículo, ele fala certamente. Não tem dúvida? Qual dúvida você tem, gente? Que dúvida? E o povo muitas vezes, né? A gente vê acontecer, é claro, não estou julgando ninguém não. Mas passa por um momento de luta, por uma aflição, por uma dificuldade, às vezes algo grande demais, e aí põe a culpa em Deus, pragueja Deus, Deus não me ama, Deus não me quer. E cadê a certeza de que Ele está contigo? Todo o tempo, todo o tempo. É 24 horas por dia, e Ele não dorme e nem cochila. 24 horas acordado. Você pode dar uma cochilada, uma vacilada, mas Ele não. Está ali com o bordão e com o cajado, o tempo inteiro de olho na ovelha. Essa é minha, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. João 10, 28. Todo aquele que meu Pai me deu, vem a mim. Todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Certamente, todos os dias, nós estaremos guardados, cercados. O curral do qual nós nos alimentamos, onde nós nos guardamos, é a mão de Cristo. É o Ele põe assim, ó. E aí ninguém pega, ninguém toca. Pode até ficar do lado de fora, rodeando ali, cheirando. Porque está guardado pelo Senhor de toda a glória. E olha outra promessa maravilhosa. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Começa aqui, essa bondade e misericórdia. Experimentar da presença do Senhor. É para hoje, é para agora. É para nós hoje, a gente está aqui vivendo, nós estamos experimentando isso aqui agora. Essa certeza, essa graça, esse cuidado, essa presença do Senhor. É para hoje, mas é também para a eternidade, é para sempre, é para
paterno, eterno, nunca mais, nunca mais. Nunca mais o vale da sombra da morte, nunca mais cansaço, nunca mais necessidade de repouso, nunca mais angústias, nunca mais fogo afligindo a alma, o refrigério vai ser eterno. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E de novo, eu lembro a promessa de Jesus, João 14, de 1 a 4. Vamos lá ler? Está terminando aqui. Olha que maravilha, gente. Como é que começa esse versículo? Como é que começa esse trecho? Não se turbe. Olha só que legal. Que maravilha, né? João 14, 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e sabeis o caminho para onde eu vou. Que maravilha, não é? Que coisa linda. Parece que Davi estava olhando para a pessoa de Cristo quando ele compôs esse salmo. Estava vendo a figura de Jesus na frente dele. E tudo isso que a gente falou aqui aponta para a pessoa do nosso Redentor. É Cristo, o seu e o meu bom pastor. Senhor de toda a terra, que cuida de todos nós, que é dono do ouro e da prata, que não falta nada, que conta todas as suas ovelhas e nenhuma só venha faltar, que chama as estrelas pelo nome. Esse é o meu e o seu Senhor, que deu a vida por nós na cruz, que foi envergonhado durante toda a sua caminhada na terra, mas que hoje está glorificado e que voltará em poder e grande glória. Ele foi preparar a morte para mim e para você. Como a Carol do pastor mesmo disse, eu só quero estar porta para dentro. Não importa se presidencial ou no quarto de empregados, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Nosso Senhor Salvador. Aquele que a gente vê hoje como pelo um espelho, através das suas palavras, essa figura que muitas vezes, como eu disse, a gente vai pintando e vê um quadro formando. Quer falar? A pessoa de Cristo, um dia pessoalmente. Já pararam para pensar nisso? Pessoalmente. Ver o Senhor de toda a glória. Nós teremos, eu já falei isso aqui uma vez, o meu e o seu corpo serão transformados à semelhança do corpo dele. Um corpo de glória, perfeito, imaculado, sem defeito nenhum. Mas o corpo dele vai ter um furo do lado. Vai ter marca de prego. Cicatriz da coroa. E ele vai estar marcado. Por causa de mim e por você. Porque ele foi o bom pastor. Ele encarou o leão, ele encarou o urso. E ele nos garante a caminhada perfeita. Ele é o caminho. No final desse versículo de João que a gente leu, ele diz assim: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Nós conhecemos o caminho. Que ele, por bondade e misericórdia, nos forneça a força necessária para trilhar esse caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Agradecendo a esse pastor maravilhoso. Oh, meu Deus, o Senhor é bom. A sua misericórdia, Deus, dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. Cantaremos, ó Deus, como foi dito aqui nessa manhã, como foi cantado aqui nessa manhã. Para sempre cantaremos do seu amor. Porque é promessa tua, Deus, e é nela que estamos confiados. O Senhor não falha, o Senhor não erra, o Senhor não mente. E por isso, ó Deus, estamos alegres, confiados nessa manhã. Obrigado, Deus, por essa maravilha de texto, por essa maravilha de canção. Ó Deus, por isso que preenche o nosso coração nessa manhã. Deus querido, que essa mesma graça, que esse mesmo conforto, que esse mesmo entusiasmo, ó Deus, acompanhe a nossa vida, Pai, não só durante a nossa semana, mas que seja para a eternidade. Nos faz lembrar dessas verdades, ó Deus, como o Senhor fez hoje, cada momento da nossa vida. Seja principalmente nos momentos bons, ó Deus, que a gente tende a tanto a se esquecer do Senhor.
Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a ter sempre uma palavra de louvor e de gratidão nos nossos lábios, ó Pai, que não falte jamais o louvor e a glória que lhe é devida. Nos ajuda, Deus, a levar o nome do Senhor onde quer que estejamos, fazendo o que quer que estejamos fazendo, ó Deus, que seja para a glória do Senhor. Para que outros vejam, ó Deus, para que outros percebam, para que outros ouçam a voz desse bom pastor e esteja conosco nesse aprisco, Deus, reunidos conosco aqui, meu Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, dê-nos um restante de domingo abençoado, leva cada um de nós para a nossa casa, ó Deus, confiados que o Senhor é conosco e que o Senhor está agindo em nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Terminamos, ó Deus, esse estudo nessa manhã, ó Deus, com um louvor genuíno no nosso coração. Para a glória do seu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém.